Do livro Paulo Estevão, primeira parte, capítulo 1. Corações flagelados. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto: sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Então ireis reclamar amanhã perante o legado? Sim. Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente: Pai, não tenho direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais nesse momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, não te inodes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Nota do autor espiritual. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça, e segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse, resignado: Que Deus nos proteja. No dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular, do antigo casarão onde funcionava um tribunal improvisado. Viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções. Eram patrícios que se dirigiam às audiências da corte provinciana, ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto, que se entregavam aos entretenimentos do dia, à custa do suor dos misérrimos cativos. Desusado movimento caracterizava o local, observando-se, de vez em quando, os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa, entupido de captosos perfumes e condenáveis prazeres. Jochedeb atravessou a praça sem se deter para fixar qualquer detalhe da multidão que o rodeava e penetrou no recinto onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de uma centena, e, depois de prestarem declarações individuais, sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para a solução isolada do assunto que lhes dizia respeito. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares, atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera, enquanto o orgulhoso patrício lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Conduzido novamente ao interior, Jochedeb esperou, como os demais,
a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez possivelmente fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, ouviu grandemente surpreendido a sentença negativa, lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochedeb ben Zared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício que lhe causava agora a derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuís a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência? No passado sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde onde eu pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorso em subtrair a um mísero velho a derradeira côdea de pão? O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: ponha-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. Não discutir? Clamou Jochedeb já desvairado. Não poderei altear a voz amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me espoliaram? Onde colocarei vossas mãos, envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? Mas recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental, sensibilizado nas fibras recônditas do ser. Prostrando-se de joelhos, em convulsivo pranto, exclamou comovedoramente: tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava afogado em lágrimas: tenho 2 filhos que são 2 esperanças do coração. Poupai-me, por Deus, prometo conformar-me com esse pouco, nunca mais reclamarei. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto com as suas lamentações, 10 bastonadas. O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: tenha cuidado em não lhe cortar o rosto,
para que o sangue não escandalize os transeuntes. De joelhos, o pobre Jochedebe suportou o castigo e, terminada a prova, levantou-se cambaleante, alcançando a praça ensolarada sobre as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Queria chorar e tinha os olhos frios e secos, lamentara a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas leteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo. Entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia condenada e desprezível. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora, com mais intensidade, a exortação dos escritos: Filho meu, não rejeiteis a repreensão do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça, e para ele impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar. Despojado de tudo que possuía, de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara o ninho familiar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores de ramarias verdes e abundantes. Jochedebe avançou no terreno que era propriedade sua, e, angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo a terríveis tentações lhe desvairassem a mente. As terras de Licínio não se limitavam à chácara. Afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos e, depois de alguns passos, demorou o olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição da água comum, certa secura geral, fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas,
amenizavam a paisagem com a sua sombra, refrescando a região abandonada entre espinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam o seu espírito, inclinados à tolerância e à benignidade. Jochedeb recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere e, em rápidos minutos, o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochedeb deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção construídas entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas, mas ao fim da tarde o incêndio fora dominado depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu, enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade. Desejava falar a Gesiel com as suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever, no cansaço da fisionomia, a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail não se surpreendeu com o seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de água aromatizada. Mas tão logo o viu e notou as mãos feridas, foi com um espanto que Jochedeb exclamou: Onde estiveste, meu filho meu? Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha, e, à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava trair a própria angústia na facies sombria, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias.
E, elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com um olhar embaciado de lágrimas: Tudo perdido. Porque fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel em toda parte nos exterminam e persegue sem piedade? Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail osculava-lhe as mãos enternecidamente, e Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com amor. Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Por que lastimar se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós que tanto amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola, é a nossa casa. Os olhos de Gesiel fixavam o velho genitor numa atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Jochedebe não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara, descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia. Ao espírito desolado dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida com acerbas desilusões. Entretanto, Gesiel continuava: